Quinta-feira eu ministrei. Hoje eu vou dar continuidade. Vai ser algo breve. Eu falei sobre frustração. E o que é frustração? É algo que você já passou. Ou que você vai vir a passar. Enquanto estivermos nesse mundo, nós iremos, ou passamos, ou iremos passar por frustrações. Não tem como fugirmos disso. Por melhor que sejamos, ainda assim, irá surgir situações que vamos nos frustrar. Uma frustração familiar, uma frustração amorosa, uma frustração na família, no trabalho, uma frustração ministerial, uma frustração às vezes até com você mesma. Você queria ser de um jeito, de repente você não queria ter feito de um jeito e de repente não fez, queria ter falado de uma forma e de repente não falou, queria ter agido de uma certa forma e não agiu, e às vezes se frustra com você mesmo. E frustração é quando nós geramos expectativas sobre algo ou alguma coisa e aquilo não acontece como nós gostaríamos, ou até acontece, mas de uma maneira diferente de como a gente gerou expectativa. E quando não é do jeito que esperávamos, vem a frustração. E alguns sinônimos de frustração é decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação, insucesso. Quem nunca se decepcionou? Quem nunca foi desapontado? Houve um desencanto, ou teve um desgosto, uma desilusão, uma insatisfação, ou até mesmo um insucesso. Quem nunca passou por isso? E eu mostrei para vocês, falei na quinta-feira, sobre Moisés. Ele se frustra com o povo e ele fica tão chateado com o povo, com o comportamento do povo, que ele pega as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, e ele quebra. Quantas vezes nos frustramos e Deus é que paga o pato? Deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de vir para a igreja, deixamos de ter comunhão com os irmãos, deixamos de evangelizar, saímos dos departamentos, não queremos negócio com nada que tenha a ver com Deus, porque afinal de contas, eu estou frustrado. Com quem? Foi Deus que te frustrou? Não foram as pessoas. Foi isso que aconteceu com Moisés. As pessoas frustraram ele. E ele quebra as tábuas da lei. Desconta em Deus algo que o povo é que tinha feito. E eu falei sobre Ana. Ana, ela era frustrada, porque ela estava infértil e ela era afrontada pela sua rival. E ainda assim o seu esposo, ele cantava, se envaidecia com ela, mostrava para ela que ele era muito melhor do que muitos filhos. Mas ainda assim ela se frustrava com aquela situação. Elias, ele passou por um momento de frustração tão grande que ele chegou a ir para um lugar, para uma caverna. Antes dele ir para essa caverna, ele também vai para um zimbro, para debaixo de uma árvore, pede para morrer debaixo daquela árvore. Tamanha era a sua frustração. Chegamos em José, e eu me detive quinta-feira falando sobre José, em que os seus irmãos, eles vendem José, ele com 17 anos, e ele só se torna governador do Egito com 30 anos. Ou seja, Deus falou algo para José com ele com 17 anos, foi quando ele contou os sonhos, 2 sonhos que ele teve aos seus irmãos e ao seu pai. E esse sonho que Deus deu só veio se manifestar 13 anos depois, quando ele tinha 30 anos. E José, ele se frustrou com os seus irmãos, com o próprio chefe dele, que Potifar passou a ser chefe dele quando ele foi vendido como escravo. E ele se frustra porque Potifar manda prender ele. Quando ele chega na prisão, ele faz amizade com um copeiro. O copeiro diz que ia lembrar dele, ele pediu para ser lembrado diante de Faraó. E o copeiro não lembra dele. Então José, ele passou por algumas decepções com seus irmãos, com seu chefe, vamos dizer assim. Passou por decepção com aquele copeiro que disse que ia lembrar e não lembrou. 2 anos depois que veio lembrar de José.
José de filho passou para escravo, de escravo passou para mordomo, de mordomo para prisioneiro, de prisioneiro para esquecido. Isso durante 13 anos. Mas ele se tornou aquilo que Deus havia projetado ele para ele se tornar. Sabe por quê? Porque ele não segurou as suas frustrações. Ele decidiu não segurar suas frustrações, suas decepções. Ele teria a oportunidade de estar na prisão, ou até mesmo na casa de Potifar antes de estar na prisão, murmurando, reclamando a vida que ele tinha. Mas rapaz, só porque eu fui contar um sonho que Deus me deu, eu estou aqui nessa situação. E ele poderia ser uma pessoa murmuradora, que reclamava, insatisfeita com a vida, teria todos os motivos para isso, porque ele foi frustrado, inclusive pelas pessoas da sua própria família. Mas ele decidiu não segurar essas coisas. Lucerne, como é que você sabe disso? Porque no final, quando você vai estudando a história de José, você percebe que no período de fome, de escassez, ele socorreu, ou ele deu suporte, deu alimento, mandou dar alimento para os seus irmãos. Só quem é bem resolvido, só quem não segura frustrações, é que tem capacidade de ajudar o outro, principalmente aquele que o traiu. Uma pessoa frustrada, decepcionada, desiludida, desgostosa, ela não consegue estender a mão. Principalmente para aqueles que o fizeram mal. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre Jefté. Eu já ministrei sobre Jefté uma certa vez aqui na igreja, acho que uns 2 anos atrás. Quem estava aqui? Então é para você mesmo, não tinha ninguém, nem tu, Beto, estava aqui no culto. Misericórdia. E eu quero saber para quem eu preguei, porque... Estava também não, David? Estava? Pois suba aqui para contar a história. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. É interessante, irmãos, que Moisés... ele se revoltou com o povo, mas ele depois voltou para fazer aquele que Deus havia o chamado. Elias, ele vai e pede a morte, mas depois ele sai daquela caverna e vai fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer. Ana se frustra, mas toma uma posição, vai para o templo, busca Deus e consegue ficar grávida, né, de Samuel. José também, ele se frustra, mas se torna governador do Egito. Então, é interessante que todas aquelas pessoas que cumpriram aquilo que Deus havia chamado para elas fazerem, foram pessoas que até se frustraram, que passaram por decepções e por desilusões, como eu e você passamos. Ou estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar. E aí? Você vai segurar como uma mochila, colocar nas suas costas... e para onde você for, você vai levar essa desilusão nas suas costas? Ou você vai decidir soltar ela, se desfazer dela e cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque uma coisa é certa, o trem está andando. O trem está andando. O tempo está passando. As pessoas, algumas estão cumprindo aquilo que Deus os chamou, outras não. E se você insistir em segurar essas coisas e carregar essas coisas, você vai ficar para trás. Não porque Deus queria, mas porque você mesmo decide não soltar essas coisas. Tem gente que te decepcionou, que te frustrou, que nem lembra mais o que fez para você. E você ainda está segurando isso. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. Aqui nós sabemos que é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. E está escrito assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Olha o nome de Jefté aí. De Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
Todas essas pessoas que eu relatei aqui para vocês, inclusive Jefté, não tinham o Espírito Santo dentro delas. Mas ainda assim, a Bíblia diz que da fraqueza, elas tiraram força. Que de lá eu e você que temos o Espírito Santo. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Agora vai lá para Juízes, capítulo 11. Vamos saber quem era esse Jefté. Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Diga assim comigo, homem valente. Porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Tem gente que tem o nome do cachorro Tobi, né? Olha aí, e é, irmã Fátima? Pois é, o cachorro da irmã Fátima é Tobi, em homenagem à cidade que Jefté foi morar, né? Tobi. E homens, na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Juízes capítulo 11, versículo 1, começa falando que Jefté era um gileadita, mas diz algo bem interessante desse homem. Fala que ele era um homem valente. Mas eu não sei se você observou o contexto familiar de Jefté. Eu acabei de ler para vocês que Jefté, ele era filho de uma mãe prostituta. Seu pai, Gileade, era um homem que tinha muitos filhos de outros relacionamentos. Lá na Paraíba a gente chama esse homem de caba safado, né? E Jefté foi expulso de casa, rejeitado por todos da família, e passou a habitar com homens levianos. Jefté, ele vinha de uma estrutura totalmente desestabilizada, e ele teria todos os motivos para ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ele foi expulso de casa, ele não tinha onde ir, para onde morar, ele ficou sem pai, ele ficou sem mãe, ele ficou sem irmãos, e ele ficou sem sua cidade, que talvez ele tinha conhecidos, pessoas amigas lá que poderia de alguma forma dar apoio. E assim nós encontramos Jefté diante de uma origem e de consequências familiares. E naturalmente, Jefté era uma pessoa fadada ao insucesso, devido a quê? A todas essas frustrações. Além de tudo, ele vai morar naquela cidade e ele passa a se associar com homens levianos. Então, além dele não ter nenhuma estrutura familiar, ele ainda se acompanha com quem não presta, com quem não poderia, vamos dizer assim, instruir ele em um caminho que ele pudesse vir a acertar. Mas a Bíblia diz que Jefté era um homem valente. E ele poderia ter chorado aquele abandono, ele poderia ter se desesperado com aquela frustração, com aquela desgraça familiar. Mas o que foi que ele fez? O que foi que Jefté fez? Ele andou como Deus o havia chamado ele para andar. Ele considerou aquilo que Deus o chamava, porque eu não sei se você sabe, mas Jefté significa Deus abre. Eu penso que quando ele se via numa condição que não teria como ele sair daquilo ali, quando ele se via numa situação sem pai, sem mãe, sem irmãos, acompanhado com um monte de caba ruim, mas ele olhava para ele mesmo e ele dizia: eu sou Jefté, Deus abre.
As coisas vão mudar. Algo vai acontecer, porque eu sou um homem valente e o meu próprio nome é Deus abre oportunidades. Deus vai me encontrar. E quando você não precisa abrir lá, mas no versículo 8 de Juízes 11, quando observaram que Jefté ele tinha uma atitude diferente, ele tinha uma disposição para vencer, ele era um homem motivado, ele era um homem que ele fazia a diferença, ele tinha um perfil de liderança muito forte. Isso chamou a atenção dos anciãos lá de Israel, e teve um momento crítico lá da nação que disseram assim, está lá em Juízes 11:8. Volte para Gileade, venha ser conosco para combater contra os filhos de Amon, seja cabeça entre nós. Foram lá onde Jefté estava. Quem fez esses anciãos, no momento crítico da nação, lembrar de Jefté? Deus abre. Jefté não estava atrás de oportunidade. Jefté não estava querendo ser visto. Jefté estava somente sendo aquilo que Deus o chamou para ser, valente, que não segurava as suas frustrações, suas decepções. E foi chamada a atenção o comportamento de Jefté. Então, a Bíblia não mostra, mas subentende-se que Jefté, ele não seguia, vamos dizer assim, o que as suas associações levavam. Apesar dele estar associado, ou numa cidade de homens levianos, ele não se tornou um homem leviano. Porque ele chamou a atenção e mandaram chamar ele, disseram assim, venha para cá, Jefté, volte. Ora, ele tinha sido expulso. Uma pessoa frustrada, quando é expulsa de algum lugar, da sua casa ou de algum lugar, se forem chamar ela de volta, ela se torna às vezes tão orgulhosa porque está segurando a frustração, que se for chamar ela dizia, vou não. Agora que estão precisando de mim, vem me chamar, se virem. Porque uma pessoa frustrada, desiludida, desapontada, age dessa forma. Mas uma pessoa bem resolvida, que não segura suas frustrações, suas desilusões, seus desapontamentos, quando chega e diz, volta para cá, e vem ser o cabeça, vem liderar, vem resolver aqui o pepino. Ele diz, está aqui quem vai. Se ele segurasse as frustrações, ele não voltaria para a cidade que tinha expulsado ele. E ele se torna, em Juízes 11:29, está escrito assim, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Israel venceu a guerra e a participação dele de quem? De Jefté. A participação dele foi decisiva, até que o nomearam juiz da nação. Você sabe o que é uma pessoa que foi descartada pela sua família, expulsa da sua casa e da sua cidade, depois mandam buscar? Quem estava aqui ontem que eu vi a história de Mefibosete? Mandam buscar Jefté, e ele é nomeado juiz daquela nação. Ele julgou Israel por 6 anos, depois foi sepultado nas cidades de Gileade. Ele foi honrado no lugar que ele tinha sido desonrado. No lugar da vergonha, dupla honra. Aonde? No lugar que você foi envergonhado. A honra, a dupla honra que vai vir para a sua vida, não vai vir em outro lugar.
Porque, amados, não é o lugar que vai fazer o que Deus tem preparado para você. É você mudando coisas dentro de você. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Mas Deus, Ele mandou chamar. Ele disse, vai buscar Jefté. Coloca ele como cabeça. E ele foi honrado, porque uma pessoa para ser enterrada na cidade que nasceu era uma forma de honra. E ele foi nomeado juiz daquela nação. Eu te pergunto, se ele tivesse pego todas aquelas frustrações, você concorda comigo que ele tinha motivos suficientes para ser um Zé Ninguém? Você está comigo? Ele tinha motivos suficientes para entrar de cabeça nas drogas. Ele tinha motivos suficientes para entrar de cabeça na bebida, que é droga também. Na prostituição, afinal de contas, ele estava nesse meio. Ele tinha motivos suficientes. Mas ele era um homem valente. E ele decidiu não segurar essas coisas. Quantas pessoas, elas não entram em vícios, elas não se afastam de Deus por causa de decepções, de frustrações. Sabe que a medicina, ela já diz isso? Quando uma pessoa, ela está com algum problema emocional, ela vai no psiquiatra ou no psicólogo, e a primeira coisa que eles, conversando, eles procuram saber eles conversando, eles dizem, vamos procurar saber onde é que está a raiz disso aí. Uma certa vez eu acompanhei uma pessoa com um problema de alcoolismo. E um médico disse para essa pessoa, e essa pessoa me falou. O médico disse, há uma raiz de você se buscar a bebida para ser preenchida aquilo ali. E se for atrás, provavelmente, frustração, revolta, decepção, vai descontar em alguma coisa. O problema é que vai beber, esquece da frustração e da revolta e da decepção, mas o efeito da bebida passa. Mas existe uma embriaguez, que se você se disponibilizar a beber dela, você vai passar todo o tempo como que se aquela frustração e aquela decepção nunca tivesse existido. Quem aqui já bebeu? Hein, meu Deus, só uns 4. Que povo santo, aleluia, graças a Deus. Quando a pessoa bebe, quando você bebia, cada pessoa bebe, não é possível, né? Ninguém vai fazer isso não. Mas quando a pessoa bebia, o que era que acontecia? Esquecia dos problemas, não é assim? Esquecia dos problemas. Ficava, aqueles que eram meu frouxo, fica brabo, né? Ousado. Aquele que é tímido começa a dar risada, fica animado, alegre. Não é assim? Se você for falar dos problemas, aquela pessoa, que problema? Vamos tomar mais um, não existe problema não. Não é assim? Não era assim? Aí quando passa o efeito da bebida, vem a ressaca, fica mais liso do que já estava, e o problema continua. Às vezes até piora, porque passa a ter problema dentro de casa. Mas há uma embriaguez no Espírito que está disponível para a sua vida, que é possível você estar envolvido no Espírito, se enchendo do Espírito,
a ponto que essas frustrações, essas decepções, elas não vão mais ter peso na tua vida. Elas não é que elas vão deixar de existir. Já existiu, existe e vai existir. Mas elas não vão mais ter o controle na tua vida. Elas não vão mais te manusear, ou você não vai ser manipulado por elas. Porque afinal de contas, uma pessoa embriagada é uma pessoa bem resolvida e que não tem problema nenhum. Ou aquele problema não tem peso mais para ela. Eu estou quase encerrando. Daqui a pouco os diáconos venham para cá para a gente fazer a ceia. Eu quero só te mostrar o que uma pessoa frustrada como ela passa a proceder. Se você perceber essas sinalizações na sua vida, toma uma decisão de soltar isso. Se você perceber que essas coisas, elas estão começando a querer te envolver para você começar a andar dessa forma, solta. Solta, sai daqui hoje livre. Porque é assim que você é. Uma pessoa que segura ou que considera a frustração, ela é uma pessoa que deixa de sonhar, de planejar, de acreditar, e ela passa a sinalizar algumas coisas. Ela passa a sinalizar isolamento, ela começa a querer se isolar, está frustrada, decepcionada, desiludida, não quer conversa com ninguém. É um perigo. É um perigo. Eu vou repetir, é um perigo você sozinho. O solitário, ele busca seus próprios interesses. Uma outra sinalização é o vitimismo. Você não quer que significa vitimismo? É que todo fracasso seu, você sempre está dizendo que a culpa é de A, de B e de C. Eu não saio do canto porque fizeram isso comigo. Eu não consigo ser assim por conta de sempre estar culpando alguém, uma outra pessoa, por você não sair do canto. É uma pessoa vitimista. Quando você começa a conviver com uma pessoa, que você pergunta assim: por que tu não... A pessoa disse assim: eu tenho tanta vontade de ser advogado. Um exemplo, advogada. E aí, o que é que está faltando? Não, é porque... eu não consigo não estudar, porque minha mãe toda a vida disse que eu nunca ia dar para a gente, porque todas as vezes que eu tentei, meu esposo ou minha esposa falou que aquilo ali não era para mim. Não sai do canto e está sempre culpando alguém porque não está saindo do canto. Ninguém é culpado pelo teu fracasso. Se você está fracassando em alguma área, seja macho e mulher suficiente para admitir: estou fracassando porque existe um que não está andando como deveria andar. Sou eu mesmo. Eu tenho que melhorar nisso. Ou então não estou considerando aquilo que a palavra de Deus diz sobre a minha vida, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É muito fácil a gente apontar os nossos fracassos usando pessoas, do que admitirmos que se estamos fracassando em alguma área é porque é a gente mesmo. Nem Satanás é para ter esse poder na vida de ninguém, nem minha nem sua, porque ele está abaixo do nome de Jesus. Uma outra sinalização é a frieza espiritual. Fica sem motivação de ir para a igreja, eu já falei sobre isso, não quer ter comunhão com os irmãos, se distrai com qualquer coisa, fica com a fé bem enfraquecida, não declara a palavra, não ora, não chama a existência, nada. Frieza espiritual. Isso é uma sinalização. Não estou dizendo que toda frieza tem relação com frustração. Mas o que eu posso te afirmar é que toda pessoa frustrada, decepcionada, desapontada, desiludida, que segura essas coisas, começa a esfriar. Você entende?
Nem toda frieza, o motivo é frustração. Mas toda frustração, se for assegurada, leva a uma frieza. Potencialização. Quando uma pessoa ela está frustrada, decepcionada e segura aquilo ali, ela potencializa tudo. Ela está vendo uma formiga, mas nos olhos dela, ali é um tubarão. Lá vem um fusquinha, ela está vendo um trator. Uma coisa que é pequena, que não é nada, para ela vira um monstro. Uma outra sinalização, medo. Frustrado, decepcionado, desiludido. O medo. Foi o que aconteceu com Elias. Quando a frustração, a decepção chegou para ele, a primeira coisa que ele teve foi medo. Aí foi se esconder. E por último, a perca do foco. Quando estamos segurando as frustrações, perdemos o foco. E um pregador muito bom, acho que é assim que fala o nome dele, T.D. Jakes, ele diz assim: geralmente não damos atenção ao que resta, porque estamos focados no que perdemos. Quanto mais foco tivermos no que perdemos, mais iremos perder. O diabo, ele fica mostrando o que você perdeu, para matar o que restou. O diabo, ele fica mostrando o que lhe frustrou, para matar o que restou. Você não pode ressuscitar o que morreu, mas você pode fortalecer o que sobrou. Você não tem como ressuscitar ou mudar o que você passou, mas você pode fortalecer o que sobrou aí em você. Você pode perder o que sobrou somente porque fica lamentando o que perdeu ou as suas frustrações. Você pode perder o que sobrou. Não se agarre naquilo que você perdeu. Não se agarre naquilo que você perdeu. Vou repetir. Não se agarre naquilo que você perdeu. E sim no que lhe restou. Às vezes nós colocamos todas as nossas forças em algo que perdemos, que quando procuramos para recomeçarmos, não encontramos mais. Não precisa abrir lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Esteja atento, só a parte A. Apocalipse 3, 2, só a parte A. Esteja atento, fortaleça o que resta. Esteja atento, fortaleça o que resta. Não é para fortalecer as suas frustrações, não é para fortalecer as suas decepções, não é para fortalecer o que fizeram com você, é para você fortalecer o que resta aí ainda dentro de você. Existe fé aí dentro de você? A palavra de Deus aí existe dentro de você? Existe fôlego de vida aí dentro de você? Fortaleça essas coisas. Uma pessoa frustrada, decepcionada, ela perde o foco. Ela não enxerga outra coisa senão aquilo que fizeram com ela. E a palavra de Deus diz: olhai atentamente para teu autor para o autor e consumador da tua fé. Olhai atentamente. O que é olhar atentamente? Olhai atentamente para o autor e consumador da tua fé. Olhai atentamente para o autor e consumador. Por que é que a palavra nos instrui para isso? Porque, amados, todos os dias irão surgir coisas para te decepcionar, para te frustrar. E eu vou repetir isso até que isso fique indelével dentro de você. Quando você sair daqui, talvez quando vai comprar uma pipoca, você já tenha uma decepção. Porque a pipoca não veio com sal do jeito que você gostaria, ou não veio doce do jeito que você queria. Ah, eu queria essa pipoca mais docinha, nem tá tanto. Não é uma decepção?
Mas a palavra de Deus diz: olha, 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 olha atentamente para o autor e consumador da tua fé. Vão deixar de existir as decepções? Não. Mas a sua maneira de reagir a elas pode fazer toda a diferença. Não segura o que você perdeu. Fortalece o que restou na tua vida. Luciana, não tem só tem uma coisinha de nada. Um paviozinho que está fumegando. Tem problema não. Tem o paviozinho? Está ainda fumegando? Fortaleça esse paviozinho. Amém? Os diáconos podem vir para cá. Vamos servir a ceia. Você recebeu alguma coisa? Lucerna, hoje eu queria imposição de mãos para eu ficar livre dessa decepção, para eu ficar livre dessa frustração. Não vou impor mão não. Sabe por quê? Porque isso aí quem tem que resolver é você com você mesma. Há poder na imposição de mãos? É bíblico? É. Mas você tem que ter uma DR com você mesma. Você tem que ter uma DR com você mesmo. Para de ser vítima. Falar agora igual Augusto Cury. Seja o protagonista da sua história. Seja o autor da sua história. É mais fácil, né? Ser vítima. Sempre culpar alguém. Irmãos, eu teria tantos motivos para não fazer o que Deus me chama para fazer. Tantos, igual a você. Aleluia. As pessoas que elas seguram as suas decepções, essas frustrações, essas desilusões, elas vão de um abismo para outro abismo. Hoje elas estão mal, amanhã elas estão pior do que hoje. Mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo... Tem algum justo aqui? Espera aí, tem algum justo aqui? Por que é que você está se apagando? Por que é que você está se apagando? Não, Lucerna, eu não estou me apagando não. Me apagaram. Conversa. É você que está se apagando. Ninguém tem poder na sua vida, a não ser que você mesmo dê a ela. Nem Satanás tem poder na sua vida, a não ser que você dê a ele. Aleluia. Ai, mas esses outros cultos foi assim, foi diferente. A irmã Lucerna veio pregar, só fez me arrochar e depois me mandou servir a ceia. Como é que eu vou participar da ceia desse jeito? Bom momento. Bom momento. Para você considerar. Quando você participar desse pão, que representa o corpo de Cristo, e esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus, participa com entendimento. Considerando tão grande sacrifício que Jesus fez. Amém? Como é que faz a ceia mesmo? Manda abrir aí no versículo. Vocês sabem? Calma, gente, eu sei, tenha calma. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Não é para ler agora não. Primeiro os diáconos oram, né? E eu leio depois. Pronto, não foi o que eu disse? Mas se eu quiser fazer diferente, eu faço, né? Pronto, vou fazer diferente. Olha, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Está escrito assim. É porque a gente não está no ritual. A gente está no culto do Espírito. Amém? Então não tem receita de bolo, nem regrinha A, B, C não. Ó. Então, afinal de contas, o pastor é meu marido mesmo. Então está tudo resolvido.
Ele não vai me disciplinar, eu acho, né? Afinal de contas, ele quer dormir tranquilo hoje de noite, né? E apoie. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Presta atenção. Aí está falando de decepção, né? Decepção, traição, desilusão, desapontamento. Pois a Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele poderia ter ido para o canto chorar, mas isso é um absurdo, um negócio desse. Eu ainda tenho que fazer a ceia, sentar na mesa com o traidor. Não tem lógica um negócio desse. Pense numa decepção que Jesus passou. Aquele que ele escolheu para estar lá junto com ele, traiu ele. Aí a Bíblia diz que na noite que ele foi traído. Aí tem um monte de gente aqui que já foi traído. Faz 10 anos que não participa da ceia, porque ainda está se sentindo uma coisa ruim, porque foi traído. Pois Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, quando você for fazer isso, tem que fazer em memória dele, lembrando daquilo que ele fez. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele vem. Diga: Maranata. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você não precisa passar 6 meses se examinando, não. Eu me converti e eu não estou muito bem, me examinei, e faz uns 3 anos que eu não participo da ceia, porque eu não me acho digno. Em Cristo Jesus você já é digno. Você já é digno em Cristo Jesus. Você se examina. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando nós nos examinamos, percebemos que não estamos discernindo o corpo de Cristo. Isso precisa ser ajustado para comermos e bebermos. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fracos e doentes e não poucos que morrem é a razão por quê? Porque comeu e bebeu sem discernir o corpo. Aí come e bebe juízo para si. É por isso que há muitos entre vós, fracos e doentes, não poucos os que dormem. Mas você não precisa fazer parte disso. Você come e bebe, se examinando, discernindo o corpo de Cristo. Amém? E entendendo quão grande sacrifício Jesus fez pela minha e pela sua vida. Amém? Tá certo. Obrigada. Vamos orar pelos elementos. Pai, graças te dou, Senhor, pelo pão que representa o corpo de Jesus. O corpo que foi moído na cruz em nosso favor, nos dando saúde, cura, e fazemos isso até que Ele venha nos buscar. Amém. Aleluia. Do mesmo modo, semelhante, nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue que foi vertido na cruz em nosso favor, nos trazendo libertação do peso do pecado, nos trazendo, sim, a realidade da nova criação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui, antes de nós servirmos a ceia, tem alguém aqui que não nasceu de novo ainda e deseja entregar a sua vida a Jesus? Você crê em Deus, você entende que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas você nunca confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tem alguém aqui nessa noite?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que quando a gente vai para uma festa e a gente vê aquela pessoa chegando naquela festa, a gente se alegra. Nós nos alegramos, porque estamos numa festa em que pessoas muito amadas, elas vieram participar junto conosco. Tem mais alguém? A igreja pode fechar os olhos? Espírito Santo, essa obra pertence a ti. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se existe ainda mais pessoas aqui que elas nunca reconheceram o senhorio de Jesus Cristo e nunca fizeram isso publicamente, que o teu Espírito, Senhor, possa fazer aquilo que homem nenhum consegue fazer. Vem convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que convence. Espírito Santo, aquele que convence. Aí você está pensando, mas o que é que vai ser minha vida depois disso? O que é que eu vou fazer depois disso? Eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo outro. O que é que a minha família vai dizer sobre isso? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Você não se endireita e depois reconhece. Não, você reconhece. E depois Ele vem te ajudando a endireitar os teus caminhos. Tem mais alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai? Você não deixou de ser filho. Você só se afastou um pouco. Tem alguém? Todos salvos? Sabe que eu tenho uma impressão que tem? Tem pessoas aqui que precisam reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. O coração está acelerado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coração acelerado. Ah, meu Deus, se eu fizer um negócio desse, agora eu vou ter que virar crente, andar com a Bíblia debaixo do braço. O que é que vai ser da minha vida? Você somente vai ser transportado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. Somente. Tem mais alguém? Eu penso que tem um homem. Aleluia. 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 Seja cabra macho. Né? Aleluia. Aleluia. Aí você que está sentado, que estava querendo vir também, mas estava sem coragem. Aí você, já que esse povo foi, eu vou aproveitar a banguela e vou também. Pois venha. Você está esperando o quê? É porque, Lucerna, quando eu me senti preparado, não existe isso não. Quando eu me senti preparado, eu vou. Aleluia. Eita, glória a Deus.
tem mais. Tem mais. Aí você está aí sentado, está dizendo assim: eu só queria que ela parasse de estar fazendo esse apelo. Irmãos, eu não estou apelando, não. O Espírito Santo não precisa estar apelando, não. Ele está te convidando para um estilo de vida diferenciado. Um estilo de vida que você já bateu em muitas portas procurando e você não encontra. Aleluia! 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 Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente pensa que esse tipo de atitude, de vir para esse convite do Espírito de Deus, é para mudar de religião. Aí eu não vou não, porque eu vou mudar, ter que mudar a minha religião. Tá zoando. E a minha reputação, como é que fica? Como é que vai ficar a minha reputação? Vão dizer agora, é o crente, é o evangélico. Não, irmãos, vão dizer, ali vem um filho de Deus. Ali vem uma filha de Deus. Ali vem uma mulher que ela nem abre a boca, mas ela exala paz. Ela nem abre a boca, mas ela exala alegria. Ali vem um homem que não precisa de coisas externas para mostrar que é cheio de paz, que é cheio de alegria. Lucerne, nessa vida não tem aflição? Não tem. E qual o problema da aflição? Se Jesus disse, tenha bom ânimo. Se Jesus disse, eu tenho uma vida para dar, é uma vida em abundância. Sabe o que é uma vida abundante? É uma vida em que as dificuldades, as pressões, as circunstâncias, elas não te paralisam. Elas não comandam o teu barco. Há um piloto nesse barco. Quando cada um aqui de vocês e cada um de nós aqui, nós entregamos a vida a Jesus, Ele passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a pilotar as nossas vidas. Nós não estamos mais num barco sozinho. Eu sei, irmãos, o que é estar num barco sozinha. Eu sei o que é estar num barco sozinha. Cercada de pessoas, mas me sentindo só. Tendo suprimento. Tendo uma casa, minha mãe tendo uma casa na praia, tendo outra casa, 2, 3 carros na garagem. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Casada já, depois já tinha o meu primeiro filho. Mas eu me sentia só. Eu me sentia só. Não havia paz. E hoje, Lucerna, vem onda grande sobre a minha vida. Vem tempestade sobre a minha vida, como vem na sua também. Mas quando eu olho, não é nem para meu lado, quando eu olho para dentro de mim, eu sei que eu não estou sozinha mais. Eu sei que tem um lá comigo. Aonde eu possa estar, tem um comigo. Quando o Beto, mesmo sendo um esposo maravilhoso, ele não pode me suprir. Quando meus filhos, mesmo sendo filhos maravilhosos, não podem me suprir, muito menos meus pais, meus familiares e os irmãos e amigos da igreja, não podem suprir as minhas necessidades, as minhas carências. Eu olho para dentro de mim, Maria, e encontro cantar, né? aquele que está lá comigo, Isso, me ajudando, me fortalecendo, me consolando, dizendo para mim, você pode, você consegue.
Eu estou com você. Nunca te deixo. Nunca te desamparo. Aleluia. Tem mais alguém? Eu preciso terminar o culto, porque aí sim o pastor vai chamar a minha atenção, porque eu passei do horário. Tem mais alguém? Aleluia. Se você quiser fazer isso, você vem ainda. Eu quero que você participe da ceia com a gente. Todos eles que estão aqui vão participar da ceia hoje conosco. Precisa fazer curso não, viu? Nessa igreja não precisa passar 6 meses sendo discipulado para participar da ceia não. Se tornou membro do corpo de Cristo, habilitado para participar da ceia do Senhor. Eu não sou dessa igreja, posso participar. Se for membro do corpo de Cristo, pode. Amém? Glória a Deus. E agora? E agora os diáconos, eles vão servir. Eu quero só que as pessoas que entregaram sua vida para Jesus, vocês fiquem de pé e façam essa oração comigo. Aleluia. 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 Feche os olhos de vocês. Vamos fazer assim, a igreja toda fica de pé. Vamos orar junto com eles. Amém? Vamos orar junto com eles. Repitam assim comigo. Digam assim: Senhor, eu reconheço Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que Jesus ressuscitou ao 3º dia dos mortos e hoje vive e viverá para todos.